A mim me gostou muito quando eu cheguei, não mirei nada sentado atrás, todos já adelante. Eu penso que não foi necessário estar pedindo para vir para adelante, não? Todos já chegaram e já vieram, está muito bueno. A mim me gusta de uma igreja obediente, amém? Que são os dones? Dones é capacidade natural ou espiritual. Dones espiritual é regalo de Deus para a igreja. Que são señales. O resultado de los dones em ação. Quantos dones tem, hermanos? 9. Quando uma pessoa empieza a ver milagros em seu ministério, quando uma igreja empieza a ver milagros em el ministério, quando? Quando quebra a barreira entre o coração e a mente. Existe uma barreira entre alma e espírito. Existe uma linha aí, uma separação. E entre mente e espírito também é separada, as duas coisas. Mente, espírito do homem e nossa mente. Nossa alma e nosso coração. Existe uma separação. O que é a alma de uma pessoa? O que é minha alma? O que é sua alma? O que é sua alma? A alma é nossa personalidade, somos nós outros. Ok? A alma é nós outros. E o corpo? O corpo é a casita de la alma. Portanto, entende? Portanto, quando se morre o corpo, a alma não morre. Por que a alma não morre? Porque a alma é eterna. A alma é eterna. A alma é criada por Deus em la eternidade. Por que Jesus na terra tem madre e não tem padre? Por quê? Quando habla Deus, Padre de Jesus, está correto? Quando habla José, Padre de Jesus, incorreto. Porque o Padre de Jesus, o Deus eterno. La Madre de Jesus, Maria. O Espírito Santo foi utilizado por Deus para inocular Jesus ou fecundar Maria com o feto, porque a alma de Jesus é eterna. Jesus já existia na eternidade. Sua alma é eterna. Por isso, quando leemos no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, habla que Deus nos escorreu desde a eternidade. Então nós outros existíamos na eternidade. Salmista Davi habla, com mis ojos de ouvir Deus. Porque nós outros, na eternidade, estava em Deus. Quando nós outros quedamos em Deus, já prediquei isto, quando nós outros estávamos em Deus, tudo estava bem. Nós outros estávamos seguros. Mas chega um tempo que Deus entrega nossa alma, nós outros, a nossa família.
quando escorremos, quando há um homem e uma mulher que se juntam em matrimônio, e que eles têm o desejo de ter filho, ou não têm o desejo de ter filho, muitas vezes não têm. Mas entre um homem e uma mulher, quando eles põem juntam-se a sexo, o que passa? O risco de quedar embaraçada a mulher. Então, podem vir para adelante, podem vir para cá. Então, quando um homem e uma mulher há sexo, eles estão correndo o risco de embaraçar, porque depende de juntar um homem e uma mulher para Deus liberar a alma de uma pessoa em el cielo. Quando um homem há sexo com uma mulher, o homem ejacula adentro da mulher, o que passa? 4 bilhões de espermatozoides está saindo de nós outros, os homens, saindo de nós outros, com uma velocidade muito grande, a corrida dos espermatozoides. Entende? Está correndo para encontrar o quê? Um espaço em o óvulo, porque a mulher ovula quantas vezes por mês? Hã? Quantas vezes? Uma. A mulher ovula uma vez por mês. Portanto, ninhas, sepa de isto. As ninhas aí que já estão quedando em seu ciclo menstrual, o que é o ciclo menstrual? É quando a jovencita, a partir umas de 10, outras já com 12, outras um pouquinho mais, um pouquinho menos, quando as jovencitas, elas têm o ciclo menstrual, o que é isso? É porque você já é capaz de formar um baby. É o corpo de nós outros, é porque ali em seu útero, muito pequeno para as ninhas, em seu útero, já normal, já hizo um óvulo, já está o óvulo aí. Só que o óvulo está aí, mas não é tempo de produzir filhos, porque não tem novios e nem é casado. Portanto, o que vai passar com aquele óvulo, pastor? Vai quedar aí toda a vida? Não. Quando é dia 28, 29 ou 30, mais ou menos por aí, não? Depende de cada uma, vem a menstruação. E o que é a menstruação? O útero esponjoso move, aventa o sangue sobre aquele óvulo que está aí, aventa o sangue para que põe aquele óvulo para fora. E aí, queda menstruada aí 2, 3 dias, 4 dias, e secou, está bem de novo. Mas algum dia, entre o dia 5 e 6, até o dia 18 ou 19, 20, o óvulo vai ser formado de novo. Porque isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Toda muchacha nasce normal. E Deus dá a capacidade. Por isso, uma mulher, ela só queda, satisfeita, completa, quando ela tem um filho. Uma mulher incapaz de produzir um filho, ela é uma mulher triste toda a vida. Porque é uma fábrica de humanos, ustedes. Soy uma humana, ustedes hablan, soy uma humana, que de mim se forma outro humano igualito a mim. Por isto, deja el hombre, padre e madre, casa com uma muchacha e a sua família. Porque de aí empieza uma família, um homem e uma mulher. E quando casa, junta o homem e a mulher em casamento, porque quando junta, para Deus é casamento. Entrou e o sexo é casamento.
Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, a humanidade não sabe de isto. Que uniu, acostou, é o casamento para Deus. Só que a ética é que vai na corte e casa antes de fazer sexo. E venga e ser bendezido delante de Deus. Isto é ética, isto é o projeto de Deus para produzir família. Mas vem o diabo e distorca. O homem agarra uma mulher qualquer, ou os padres não cuidam da hija, ou não ensinam os filhos, então eles crescem com a forma do mundo. Deixa a casa dos padres, hasta brinca uma ventana e sai com homens, sai com novios, e aí está formando famílias o quê? Desequilibradas. Sim, está dentro do projeto de Deus. Portanto, quando um homem agarra uma mulher e não casa com ela, number one, ele não ama ela. Não ama. Não há amor. Corre risco de quase 100% desse matrimônio separar antes que o filho cresce. E é assim que passa. Por quê? Porque o projeto de Deus para a vida humana é deixar padre e madre, deixar sua família legalmente casada com a orientação de Deus e vai, busca uma nóbia e casa-se com ela e faz uma família. Portanto, el hijo ou la hija que nasce em um matrimônio não legalizado dentro dos padrões de Deus, vai ser um ninho hecho em pecado. Como habla Davi em los Salmos 51. Em pecado eu fui criado. Salmo 51, Davi habla. Em pecado eu fui criado. Por quê? Porque a mamá de los 12 hijos, irmãos de Davi, não era a mesma mamá de Davi. Porque a mamá de los 12 hijos era a esposa original de Isaí. Mas Davi deu um brinco fora da legalidade, e um filho com outra mulher. E esse filho nasceu. E esse filho, ele mesmo falou, em pecado eu fui formado. Por que em pecado? Porque um homem que não é casado com uma mulher que não é casado com este homem, quando eles fazem sexo, eles estão praticando o acto del adultério. E quando eles escutam falar da legalização do matrimônio, mas eles não querem legalizar com Deus, seu matrimônio é um matrimônio desequilibrado, estão em pecado e não vivem bajo as condições de Deus, não vivem bajo o mandamento de Deus. Portanto, eu falei para Pedro, onde estão seus documentos para você casar, para que sua ninha nasce bajo a bendição de Deus? Não tenho os papeles, mas em México está. Mis hijos vão enviar e vamos à la corte casar. E eu falei, com certeza, Pedro? Sim, pastor. Eu falei como pastor. Eu assumo a responsabilidade de vocês. A única que vocês não são casados na corte, eu assumo e caso vocês aqui, hasta que você regularize os papeles e rápido vamos à corte para que o diabo não acuse vocês. Mas já passou 4 meses ou 5, não sei. Quanto tempo já passou, Pedro? Hã? Quanto tempo? E Pedro, nada. Portanto,
Hoje, ustedes estão cortados de participar da Santa Cena da Igreja. Porque dei tempo para ustedes e falei que assumiria delante de Deus. Mas quando eu miro que a pessoa passou o tempo e não importou, eu quito minha responsabilidade, porque você vai dar conta para Deus e você também. Vocês fizeram muita coisa, menos preocupar em legalizar as coisas com Deus. Portanto, hoje, estou falando para a igreja, porque no dia que eu assumi, eu falei para a igreja. Eu falei, Pedro vai casar, ele não é casado na corte todavia, mas ele me prometeu que dentro desses próximos 2, 3 meses, ele vai trazer seus papeles e vai aí na Embaixada de México e vai sacar a acta de nascimento, whatever, para poder ir na corte e casar. Mas eu não mirei movimento, não falaram nada, está aí. Então, hoje, a partir de hoje, estão cortados de participar da Santa Cena da Igreja por desobediência. Estou falando aqui delante da igreja para a igreja saber que quando eu hablo, eu assumo, porque eu posso assumir, porque sou o pastor da igreja, eu assumo que confio que a pessoa quer casar e quer resolver seus problemas. Mas quando eu miro que não quer casar e não quer resolver o problema, eu tenho que sair, poner para fora da responsabilidade. Pode seguir vindo à igreja, mas sem responsabilidade de cobertura espiritual de minha parte. Porque eu dei o tempo. Não fizeram. Agora, quando vocês dizem, vocês vêm aqui está, pastor, vamos na corte, casamos, aqui está bem, volvemos a comunhão de novo com a igreja. Amém? Hoje está já. Para que a igreja sepa que nossa igreja é uma igreja séria. Nós outros não rogamos com Deus. Nós outros fazemos as coisas que têm que ser hechas. Misericórdia de quem tem misericórdia. Nós outros temos misericórdia. Amém? Então, o que passa? Quando uma pareja está fora, não são casados, mas têm filhos, eles estão em adultério e o filho está bajo padres ilegais delante de Deus. E o baby, pastor? O baby não tem culpa da loucura que os padres fazem, porque isto é uma loucura. Isto é uma loucura, estar um com o outro sem legalizar. Porque o projeto de Deus é que todos legalizam, assim como eles entenderam, quero casar, pastor. Passa o que passar, queremos legalizar com Deus. Porque se Cristo vem hoje, ou se um morre, ou se alguém morre, vai para o cielo, porque legalizou as coisas com Deus. Wake up, smell the coffee. Se você quer participar de uma igreja séria, aqui é o lugar. Mas se você não gosta de ouvir verdades, vai buscar outra igreja, vai para a igreja católica. Porque aqui nós outros vamos falar a verdade e vamos puxar as pessoas a servir a Deus. Porque está perdendo tempo estar na igreja, mas não obedecer os mandamentos de Deus. Entende? Os baby não têm nada com isso, são inocentes. Hasta completar 10, 11 anos de idade. Eles são inocentes. Quem tem que tomar decisão por eles são os padres. Mas os padres não têm juízo, são desarruizados, porque uma pessoa que sai correndo de uma caia para a outra, mira sinal deles pobres, mas corre risco de passar a um, sabendo que pode vir outro carro e fazer acidente, a um que sabemos que o dia de manhã não nos pertence. E nós outros estamos aí vivendo como se somos donos do tempo, como se somos donos da vida, não imaginando que hoje pode ser o último dia que você está vivendo, e pode ser que amanhã morre seus baby queda sem padre, ou sem madre, ou todos adentro de um carro. Porque assim o mundo é. Muitos dormem e não despertam no outro dia.
Quer dizer, o homem que não aceita a Cristo, está em pecado, ele está correndo risco de um momento para o outro, perder sua salvação, perder sua vida. E não por falta de aviso, porque isto é responsabilidade minha, como pastor, preparar essa igreja, falar a essa igreja que existe cielo e existe Deus, e Deus está mirando por nós outros. Agora mesmo Ele está mirando, e certamente Ele falou para nos aplaude aí, aplaude esse pastor brasileiro, porque ele está abrindo os ouvidos. Isto é profeta que abre ouvidos. E eu estou abrindo ouvidos. Portanto, a pareja se casam. Agora você está ready to get a baby. Pastor, vou esperar 4 anos para aproveitar, conhecer mais. O muchacho virá doutor. Depois nós outros vamos planear nosso primeiro baby. Porque esse baby já existe, está na eternidade com Deus. No livro de Efésios, habla o quê? Efésios 1, não habla o quê? Habla o quê? Que Deus nos ha bendezido a uno quando não teníamos nascido. Em la eternidade, nós outros já temos a bendição de Deus. E quando Natália e José hablaram, agora sim, tempo de baby, este baby que está em Deus vai ser enviado através de José para poner aqui no útero de Natália, e 9 meses vai nascer um baby. Deus quita a mão do baby aí e põe a responsabilidade do baby sobre vocês. Ele não está falando, ei, queda para sempre. Não, é para vocês cuidar, mientras vive, dar as primeiras ensinanças. Quando estava com Deus, tudo estava bem, Camila. Quando você estava em Deus, estava tudo bem. Mas depois que 4 bilhões de espermatozoides veniam e você foi a única que ganhou a corrida, deu um mergulho no óvulo de sua mamá, e opa! Deu um mergulho aí no óvulo de sua mamá, a hora já não é mais um óvulo, é um ovo fecundado. E esse ovo vai quedar, e com carinho do padre Hugo, 9 meses depois, mira Camila nascendo. Camila nascendo. A partir desse momento, Deus responde, não diretamente, através de eles. Deus responde por você. Mas eles buscam Deus. Eles têm buscado a graça de Deus. Eles têm criado você dentro dos padrões de Deus. Você já tem 15, 16, já vai fazer. E de seus pais, llenos de Deus, equilibrados, sem peleia, em uma casa bendecida. Eles criaram você, haja esse tamanho que você está. Para que você não seja uma ninha louca por aí, como filho sem padre. Aí a hora, quando venir um muchacho, ei, Camila, vamos sair? Só se você tiver coragem de falar com meu papá. Entende? Porque as coisas é assim. Isto é o padrão de família que Deus dá para nós outros. Seus padres te bendiziram, cresceram, daqui a pouco vai casar e vai formar. Você vai querer formar uma família exatamente como lá que você foi formada. Eu quero formar minha família exatamente porque meus papás são bendizidos e eu também quero ser bendizido dentro do padrão de Deus. Família formando família. Está entendendo isso ou não? Então, quando morre Camila, Camila morreu. Não a alma, você é eterna. Você estava em Deus. Deus te deu vida através de seus padres para viver em este mundo. Mas algum dia que seu corpo padecer, se você
obedeceu seus padres, obedeceu o pastor, ensinou os caminhos que deve andar, você volve para Deus de novo. Porque a alma não queda vieja ou nova. Seu espírito volve para Deus, sua alma volve para Deus. Se você estiver dentro dos projetos de salvação, para toda a eternidade em el cielo com Deus. Por isto, de onde você veio e para onde vai? Eu veni de Deus, estou volvendo para Deus. Porque aqui na terra vivemos 70, 80, 90. Vamos poder que você vai viver 120 anos, Camila. 120 anos é nada delante de uma eternidade. Nada. Uma eternidade são bilhões, trilhões, quatrilhões de anos e nunca termina. 120, uma fatiazita de bolo como se fora uma formiga. Deus te deu a oportunidade de vir desfrutar o mundo, deixar um legado por aqui, depois morreu. E para onde vai? Volta lá, sua alma, de onde estava em Deus. E para Deus toda a eternidade. Assim é a vida do ser humano. Portanto, irmão, a alma é eterna. O espírito é eterno. Portanto, nós outros temos espírito de homem. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador personal, o que passa? O Espírito de Deus llena o espírito de homem. E o espírito de homem que estava vazio, agora lleno do Espírito de Deus, o Espírito é nosso ajudador, que vai nos ajudar a tomar as melhores decisões de nossa vida, que é servir a Deus. Porque a Bíblia habla, vamos ler um rato, que nadie pode chamar Cristo de anátema ou de maldição. Nadie pode chamar Cristo de anátema ou de maldito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que está em nós outros nos ensina que Cristo não é anátema e nem é maldição. Mas também habla, nadie pode chamar Cristo de Senhor meu, se não for por la ajuda do Espírito Santo. Você pensa que você chama Cristo de Senhor? Oh Deus, eu te amo. Não é porque você é bueno, é porque o Espírito Santo que habita em cada um de nós outros, Ele está para glorificar Cristo adentro de nós outros. Então, o Espírito Santo ajuda Keila, nós outros venir à igreja. O Espírito Santo, aún com pereza, ele ajuda, ele puxa, vai. Ou quando você não quer vir, ele abre para o papai, para a sua mamãe. Keila, regra, vamos para a igreja. Muitos filhos querem honrar com os padres, mas isso não são eles. Isso é o mover do Espírito Santo de Deus adentro do coração da vida de um padre, porque o padre quer que seus filhos sejam criados dentro do padrão de Deus. E os padres que têm juízo não valoram as coisas deste mundo mais do que Deus, porque não há nada que deve ser mais valorado que Deus. Portanto, é loucura, é falta de sabedoria, é uma pessoa totalmente sem sabedoria, desprovida de sabedoria de Deus, quando ele ou ela deixa de aceitar a Cristo por algum projeto aqui na terra. Não porque vou legalizar e não posso casar agora. Não porque tenho que ganhar dinheiro para comprar um carro primeiro, para depois de eu venir servir a Deus. Não, nada justifica uma pessoa não deixar tudo. Padre, madre, conforme a Bíblia habla, deixa padre, madre, suegra, hijos, tudo por mim. E aquele que não deixar, porque valoriza mais as coisas desta vida,
antes de valorizar a Deus, as mãos de Deus não estão sobre eles. Vive uma vida em problema. Vive uma vida, se trabalha, come. Se não trabalha, não come. Porque hasta, o diabo sabe quem serve a Deus, quem obedece a Deus, e o diabo sabe quem não está bajo as condições que Deus quer que esteja. Então, não é Deus que maldiz as pessoas. Deus não maldiz a nada. É igualito o sinal de stop. É uma ordem, é uma lei. O sinal de stop, a lei é parar. Passei no sinal de stop. Foi Deus que me amaldiçoou e eu bati o carro porque parei de... Não, é porque uma lei, desobedece a lei, vai vir uma consequência. Toda decisão que você tomar, para bem ou para mal, vai ter uma consequência. Tudo, toda decisão que você tomar, vai vir uma consequência. Você mira a gente sofrendo no dia de hoje, é porque algum dia sembrou uma semente que não deveria ter sembrada. E hoje está sofrendo. Porque a Bíblia habla, tudo que o homem sembrar, é isto que ele cosechará. Tudo. Tudo que o homem sembrar, é o que vai cosechar. Portanto, irmãos, eu nem sei por que eu estou falando tudo isso aqui, mas o Espírito é quem sabe, quem necessita de escutar e quem necessita de arreglar suas vidas com Deus. Porque não sabemos, hoje pode ser o último dia para você, e amanhã pode ser muito tarde, e Deus está dando oportunidade às pessoas que aqui estão hoje. Os dones espirituais, eles são, como eu falei, é a capacidade natural ou espiritual. Dones espirituais é regalo de Deus para a igreja, os dones espirituais. Agora, os dones natural, irmão, é capacidade também que Deus nos dá. Para quê? Para desenvolver na terra uma profissão, para ganhar nosso pão de cada dia, para trabalhar, para ganhar dinheiro. São dones naturais. Cada um tem o tuyo. A gente que tem dono de ser alvanileiro, azedor de casa. Pode melhorar? Pode. Em vez de ser o construtor, poner a mão, vai para a escola, vai para a universidade, virar engenheiro, para trabalhar dentro de uma oficina e projetar para que o alvanileiro possa trabalhar. Dom em la área de la construção. Não mera se é poner a mão em 2x4 ou se é estar em uma oficina fazendo projetos como arquiteto ou como o que seja. É uma linha que está aí na profissão. E os padres são responsáveis por falar para seus filhos. Falar para seus filhos. Não, hijo. Ser alvanileiro é bueno, mas ser um engenheiro para ajudar o alvanileiro a construir é melhor, porque você vai ganhar mais. Então você vai para a universidade, tem papá para pagar. Se o papá não paga, o governo paga. Vamos para a universidade para ter os dones melhorados, para aprender melhor, para desenvolver melhor, para ganhar mais dinheiro. Mas às vezes os padres falam, mas os filhos não querem estudar. E aí depois queda aí batalhando. Derra um trabalho que ganha 400 por semana, vai para outro que siga ganhando 400 ou 300. E siga na batalha da vida. Cosechando sandia, nunca sabe
Hasta quando vai ter sandia para cosechar? Mas aqueles que buscaram, estudaram, prepararam na profissão, eles são engenheiros. Perdeu esse trabalho? Chega em outra companhia de engenharia e aí busca trabalho de engenheiro com os salários melhores. Os o quê? Veterinários. Antes eu ganhava 300 por semana em chicken filé, McDonald's, whatever. Hoje eu ganho 200 por ano, 200 mil por ano. Por quê? Porque a mim me gusta de mover animais. E eu não quero estar saindo, passeando com animal para o resto da minha vida para ganhar 200 por semana. Eu quis ser um veterinário, aonde que eu sou doutor para curar os animais, e os donos de animais pagam bem, e eu estou aqui, ó, com casa bonita, meus filhos. Então, os dones, irmãos, podem ser desenvolvidos por falta de pereza ou por nós outros. Por nós outros. Eu sou pastor. Estudei para outras coisas, mas um dia Deus me chamou, me deu um ministério e falou: você é pastor, você vai predicar para outras pessoas. O que eu hice? Eu não aceitei nada e pôr a mão na minha cabeça. Toda a igreja que eu ia porque predicava, orava, cantava, era muito animado como sou, eles queriam pôr a mão e me consagrar a pastor. Os pastores, não, queremos ter você aqui no nosso ministério. Mas eu falei, não. Eu primeiro vou para a escola. Para ser engenheiro, eu estudei. Para ser doutor, eu não tenho que ir à escola. Agora, para ser pastor, vem como está? Não. Fui estudar. Estudei. Hoje eu sou pastor, estou aqui dando aula, classes para vocês, ensinando a vocês a Bíblia, de verdade, porque eu paguei muito caro para estudar, mais de 8 anos, 12 anos, eu estudei. Hoje eu sou um pastor, graças a Deus. Não estou orgulhoso porque tenho diplomas ou tenho títulos, eu estou orgulhoso porque tenho o ministério dado por Deus. E, portanto, me preparei para hoje eu ter resposta para vocês. Eu poderia, no dia que o pastor chegou para mim, vou fazer Deus ter um pastor, pôr a mão e me consagrar como consagro diácono aqui, e digo, agora sou um pastor, mas não saber o que fazer, não saber o que ensinar, não saber nada, como tantos pastores estão por aí. Porque muitos querem títulos. Títulos quem regala são homens. Mas a função é Deus quem regala. E quando você tem a função de Deus, my friend, você consegue título onde que seja, e Deus te dá título, como o apóstolo Paulo também recebeu. Ei, venha para cá, você é meu escolhido. Está entendendo? Mas não vale a pena querer ser doutor com diplomas comprados, querer ser veterinário com diplomas comprados, querer ser pastor com diplomas comprados. Não adianta isso. Querer ser maestra comprando diploma. Porque se não tem um título aí na parede, mas quando chega na sala de aula, não sabe como dar classes. Está entendendo como Deus trabalha com os donos? Tenho o dono de educar. Mas você pode educar sem saber o que é educação. Ou você pode, já que eu tenho o dom, deixa de eu ir para uma escola, me preparar para ser um educador capaz para fazer diferença em el mundo que nós outros vivemos. Quero ser mecânico. Quero ser mecânico? Quantos mecânicos há aí que no trabalho deles já vai acabar, porque os carros viejos estão acabando. Eles não foram para a escola estudar, para aprender a trabalhar com computadora, descobrir. Então, o Hugo, quero ser mecânico, vai para a escola. Foi para lá, estudou, e hoje está aí, trabalhando. Mas há muitos mecânicos que vai parar. Por quê? Não prepararam. Tenho o dom de ser mecânico, mas o dom não resolve. Tem que aprender, tem que estudar, tem que estar preparado para ser mecânico nos dias de hoje.
Porque nos dias de hoje os carros é pura computadoras. Wake up, my friend. Os tempos passaram. Então, isso são os dons naturais que nós outros podemos ter. Não, pastor, eu amo trabalhar com carpintaria. Mas haga um banco para mim. Fazer banco todo torto. Por quê? Não aprendeu a fazer banco. A mim me gusta de fazer, mas não sei fazer. Então você vai aprender, vai para uma escola, vai buscar quem sabe para te ensinar. Para que o dom que você tem, natural, possa ser desenvolvido em melhores condições. Amém? Amém, amém? Dones naturais são esses. O que cada um de vocês faz para viver a vida. Dones espirituais, são quantos? Abra assim, 9. Abre lá a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. São quantos? 9, né? Primeiro Coríntios capítulo 12, todos têm na Bíblia, eu vou ler aqui e vocês vão me acompanhando, tá bem? Não quero, irmãos, que ignoreis acerca de los dones espirituais. Sabeis que, a partir de 1, capítulo 12, sabeis que, quando erais gentiles, se os extraviava, levando-os, como se os levava a los ídolos mudos. Quando era gentiles, quando estava no mundo, eram guiados para religiões paganas. Porque são as religiões paganas que têm ídolos mudos, que têm ídolos de madeira, de pedra, de hierro, santitos. É o que habla aqui. Portanto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 agora. Versículo 3, 12. Portanto, os hago saber que nadie que hable por el Espírito de Deus chama anátema ou maldição a Jesus. E nadie pode chamar a Jesus Senhor, senão por el Espírito Santo. Quem entendeu isto? Portanto, os hago saber que nadie que hable por el Espírito, quando nós outros temos o Espírito Santo de Deus adentro de nós outros, não vamos criticar a Jesus, não vamos falar que Jesus é anátema, que Jesus é maldição, falar mal ou blasfemar contra o livro de Deus. Por que não vamos blasfemar? Porque quando nós outros temos o Espírito Santo de Deus operando em nós outros, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender que Jesus vem do cielo, é o Filho de Deus, e para nós outros, Ele é bendição, porque do cielo vem o amor de Deus. E quando veio o amor de Deus, Deus amando o mundo de tal maneira, de tanto amor, com tanto amor, é porque Deus queria nós outros de volta para Ele. Deus queria que o primeiro Adão que pecou, e nós outros herdamos o pecado original do primeiro Adão, e este pecado original vai nos levar ao inferno. Não vai nos levar de volta para Deus. Portanto, Deus nos amou, que entregou seu único filho. Para quê? Para morrer
pagar o preço que nós outros teníamos que pagar, morrer. E aún nossa morte não resolveria nosso problema. Portanto, Deus envia seu único Filho. E ele Filho morre, paga o preço por nós outros. E quando ele habla assim, tudo está consumado em la cruz. Quando ele habla, tudo está consumado, ele está falando assim para nós outros, suas dívidas estão pagadas, acabou. Não preocupa com isto. Tudo está consumado. Para onde você vai? Hã? Vai vir predicar a hora? Tudo está consumado. Ele falando para Martim assim, Martim, consumado, acabou já. Don't you worry about it. Não se preocupa, porque seus pecados foram para a cruz. Eu levei eles para a cruz. E Deus me Padre, eu não vamos acordar mais de eles. Só os que você cometer de aqui para adelante. Mas tudo está consumado. Portanto, o Espírito Santo é aquele que protege a santidade de Jesus, porque o Espírito Santo glorifica a Jesus, e Jesus glorifica a quem? Al Padre. É um glorificando o outro. E nós outros glorificamos ao Espírito Santo. Por que nós outros glorificamos o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo foi enviado do céu quando Jesus terminou seu ministério na terra. Ele habla, tenho que ir para que outro Consolador venga. Porque não adelantava a morte, o amor e tudo, se não tivera alguém para nos dar sabedoria, para nos ensinar que nós outros teríamos que moldear nossa vida segundo a palavra que Jesus ensinou, a palavra que aqui está. Deixar o pecado, deixar o mundo pecaminoso. Por quê? Porque insistir em el pecado, porque insistir. Se Deus hizo tanto sacrifício, estava no céu tranquilo Jesus, mas Deus falou, vai, hijo, morre, para que eles tenham vida. E muitos homens, mulheres ignorantes, aún não sabendo que Cristo veio do céu para pagar nossos pecados e nos trazer de volta em comunhão com Deus, eles insistem em quedar em el pecado. Insistem em quedar aí em la desgraça. É como porcos. Que uno agarra o porco, dá um banho, lava o porco, passa perfume no porco, põe como habla, uma argoíta de ouro aqui, põe uns aretezitos em suas orejas, e o porquito queda todo bonito e limpo, põe, qual é o perfume que eu uso, Cíntia? George Armani. Põe uns sprayzitos de George Armani e queda olindo como eu. El porquito. Mas aí o dono habla assim, espera um pouquinho que a hora vou na cozinha buscar uma comidita buena para você, tá bem? Mientras vai na cozinha buscar uma comidita, ele sai correndo e brinca no lodo cenagoso de novo. E brinca e queda rolando aí no lodo, no sucio, no barro, naquela imundícia. E aí já se foi o olor de George Armani, já se foi o banho, e aí volve todo olhando, e a senhora já nem reconhece, e habla, porco é porco. Nada errado está dando banho em porco. Assim são os homens, as mulheres, o ser humano que estava, porque todos pecaram, a Bíblia falou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Errado, lejos de Deus, mas vem em Cristo e lava com seu sangue, paga o preço, lava,
queda tudo limpo, porque ela, por amor, Deus quer em nós outros de volta, para que nós outros seguimos sendo bendecidos e bendecimos aos outros. Mas existe aqueles seres humanos que preferem quedar em la basura deste mundo, preferem as basuras do que estar na presença de Deus, buscar a Deus, quedar aqui, porque aqui é melhor. E quando morrer, tem salvação garantizada em la eternidade com Deus. É igual, irmãos. Wake up. Irmãos, muitas igrejas existem, portas abertas, com vários propósitos. A igreja que abre, os pastores não estão pensando em alma de nada, os pastores estão pensando em ganhar dinheiro. Puro dinheiro. Juntar dinheiro. E abre 1, 2, 10, 20, 30, 40, vai abrindo igrejas e dinheiro entra, eles estão vivendo o conforto deste mundo, orbitando eles. Que as riquezas de uma igreja não está aqui, não está nos barcos, não está nos aviões, não está nos carros bonitos, não está nas contas bancárias. A riqueza da igreja está na eternidade com Deus. Para quem um dia aceitou a Cristo Jesus, recebeu o Espírito Santo para poder ajudar-nos a servir a Deus. O Espírito Santo. Por isso, nadie pode falar. Se estiver lleno do Espírito, você tem coragem de falar que Cristo é maldito? Você tem coragem de falar? Não. Porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós outros. E o Espírito protege a Jesus. E não permite que nós outros estejamos aí blasfemando contra Cristo Jesus. Mas também, falou aí também, mas também, nada que tenha no Espírito vai falar que Jesus é maldito. Mas também, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele só vem a Deus porque é o Espírito que nos ajuda a venir a Deus. É o Espírito Santo de Deus é que desperta o desejo dentro de nós outros, para que nós outros volvemos para Deus. E quanta gente, o Espírito trabalha e fala, uau, eu estou ouvindo a palavra está movendo, eu tenho que volver, mas não posso volver, senão vou perder meu trabalho no banco. Senão vou perder, porque no banco falou que se é cristiano não trabalha. Senão vou perder minha mamá. Senão vou perder meu papá. Senão vou perder meus filhos. Porque muitos, irmãos, têm um trato com Santa Morte e quedam aí crendo mais em Santa Morte do que em Deus. Uma certa vez fui orar por uma família em Tifton e eles falaram, pastor, I'm sorry. Nós outros estamos discutindo a palavra e queríamos ser cristianos também. Queríamos estar aí, mas não podemos. E por que não pode, minha irmã? Pastor, nós outros fizemos um trato com Santa Morte. E se nós outros derrar Santa Morte, vai matar nós dois e vai matar nossos filhos. E nossa família vai ser eliminada da terra. Há gente que prefere estar crendo em el diabo do que crer em Deus. E eu falei, hija, entregue suas vidas para Deus. Mas eu não posso quitar, eu quito. Eu falei, você só entrega a Deus, rende a Deus, e eu quito esta Santa Morte de aí, eu quito esse altar de Santa Morte, eu quito essa Santa Morte grande que está em sua sala, eu quito tudo e eu pongo fogo para vocês, se vocês não terem coragem. Sim ou não, Cíntia? Pastor, mas isso... Ei, quem vai acabar com Santa Morte aqui de sua casa sou eu, não é vocês. Ele vai vir para arriba de mim. E quando ele venir arriba de mim, quando o diabo venir arriba de mim, ele vai
oler o olor de Cristo em minha vida. E ele vai falar, allá eu poderia matar, mas aqui não posso tocar. Porque eles vão ouvir, o diabo vai ouvir o olor de Cristo. E foi isso que Deus hizo. Agarramos tudo, Cíntia me ajudou. Pusemos adentro da troca, foi de uma van que eu levei. Pusemos tudo dentro da van e cheguei e pus aí, na mesma noite. Pus tudo aí e echei fogo. Queimou igual. Não queima papel, nada de diferente. Eu sabia que o diabo não estava aí. Eu sabia que o diabo não é tonto de estar aí. Mas o diabo, ele faz medo a los tontos. É como niños. São como niños tontos que em la calle, me dá como chama lá? Me passa sua paleta ou eu te mato? Ok, minha paleta. Assim são as pessoas que preferem servir ao mundo, preferem servir ao diabo, do que crer nas promessas de Deus. E o Espírito Santo está falando. Eu estou predicando sobre o Espírito Santo para vocês conhecer o trabalho do Espírito Santo na vida das pessoas. Nadie pode chamar Cristo de anátema se estiver cheio do Espírito Santo. Nadie pode chamar ou pode venir alabar a Deus se não por el Espírito Santo. O Espírito Santo protege e o Espírito Santo ajuda nós outros a servir a Deus. Amém ou não amém? 4, versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, todo já está aí comigo? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, não se era na Bíblia. Ahora bien, há diversidades de dones, pero el Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, pero el Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, pero Deus, que faz todas as coisas em todos, é o mesmo. Pero cada lhe é dada a manifestação do Espírito para provecho. Porque a este é dada por el Espírito palavra de sabedoria. Abra aí. Palavra de sabedoria. 1. Ok? Palavra de sabedoria. 1. Palavra de ciência. 2. Segundo o mesmo Espírito. A outro, fé. Quantos? 3. Por el mesmo Espírito, dones de sanidade. 4. Por el mesmo Espírito, a outro, el hacer milagros. 5. A outro, profecia. 6. A outro, discernimento de espírito. 7. A outro, diversos gêneros de língua. 8. E a outro, interpretação de língua. 9 dones. Já sabia disso aí ou não? Sabia onde estavam os 9 dones? Agora você sabe. Escreve e marca aí na sua Bíblia. São 9 dones. Aí, pastor, eu não leí o dom de cantar, eu não leí o dom de dançar, eu não leí o dom de predicar, eu não leí. A hora que você vai entender aonde está tudo isto. Irmão, a Bíblia é fácil. Quando você tem o Espírito Santo para te ajudar. E quando um pastor não veio a ser pastor, apenas porque vem outro e vou pôr a mão aqui. Não, quando o pastor é responsável e habla. Como fui para a universidade para aprender algo,
eu também vou ir para a universidade aprender Bíblia. E aí a hora é levantar de vocês, por estar entendendo essa hora. Pastor, aonde está? Lá dança, lá no canto, lá prédica, porque eu li 9 dones aí, não vi dança, não vi prédica, não vi nada. Presta atenção a hora. Pero todas, 11, versículo 11 del 12. Pero todas estas cosas las haz uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amém? Agora vamos. ¿Cuántos son los dones espirituales? Amém. Como se divide, agora mira isso, ó. Como se divide os dones dentro da classificação? São 9, dividido para 5. Entenderam aí, não? 9 que divide para 5. Por que divide para 5? Porque no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, habla de 5 ministérios. E quais são os 5 ministérios? Apóstolo. Levanta a mão assim. Apóstolo é o dedo grande. Pastor, por que o apóstolo é o dedo grande? E o que é um apóstolo? Para quando vocês encontrarem essas igrejas apostólicas por aí, vocês veem que está tudo fora do contexto bíblico. O apóstolo, apóstola, encontra de tudo por aí. O apóstolo é aquele que funda, que empeça uma obra. Aquele que começou uma obra. Aquele que fundou uma obra. Aquele que fundou uma igreja. Esse é apóstolo. E por que o dedo grande aqui representa esse apóstolo? Porque se ele fundou uma obra, Deus capacita ele para formar obreiros. Quantos obreiros tem aqui? Levanta a mão, todos. Aqui tem. Você não é obreiro? Não, você é membro. Você tampouco não é. Os obreiros és um anciano, és um diácono, por mentas você não é. Você pode vir a ser. Entende? Obreiros são diáconos, são os ancianos da igreja, os evangelistas, que é o pastor, os pastores, são pastores formados por pastor. Este é apóstolo, que põe a mão na cabeça de uma pessoa e dá título para ele. Mas se eu pongo a mão na cabeça de uma pessoa e ele não tem o dom, ele vai ter o título que eu dou, mas não tem eu acabei de falar aqui, a função ministerial, porque não predica, não faz nada. Ou você já mirou um pastor que não sabe orar, que não sabe predicar, não sabe cuidar de ovelhas, não sabe fazer nada. São esses pastores que pagam dízimo caro na igreja e os pastores deles, ou porque Martim é um dono, um empresário e que põe muito dinheiro na igreja, vou fazer de ele um evangelista para que ele não saia da igreja, porque os homens gostam de títulos. Os homens gostam de... Quem você é na sua igreja? Eu sou o segundo pastor de minha igreja.
Eu sou o anciano de minha igreja. Eu estou começando como diácono. As pessoas amam títulos. Mas não adianta ter título se não tem função. Não adianta ter título se não tem função. Portanto, um apóstolo, ele tem obreiros, mas antes de ele ser obreiros, antes de ele poner a mão para fazer, ele ensina. Ele dá oportunidade. Luiz está tendo oportunidade na escola dominical. Está tendo oportunidade como diácono. Por lo que mira, ele está gostando. E todas as funções que ele está fazendo, está desenvolvendo bem. E quando ele começar a vir aqui e dar uma palavra, começar a predicar, e ele, Espírito Santo, mira esse tem dom para predicar também. Aí ele, Espírito, põe dentro de mim e eu abro, não, Luiz, eu vou te separar para ser um anciano da igreja. E subindo. Vamos separar você para vir a ser um evangelista. Vamos separar. Vai sendo ensinado a aqueles que querem. Porque quando o pastor separa da responsabilidade e queda dele erro mirando. Para mirar como está exercendo o cargo e para mirar se há amor para fazer aquilo que está fazendo. Porque, por menos aqui em esta igreja, vocês não miram de eu estar aqui predicando com a cara cerrada. Vocês não miram de eu chegar aqui, predicar 10 minutos, 15 minutos e andar rápido porque eu tenho que sair com minha esposa para ir comer em Longhorn. Que Longhorn se vaia. Porque eu vou quedar aqui o tempo necessário para dar-me palavra. Eu não vou quedar aqui mirando alguns obreiros assim, mirando nele relógio, ou me puxando com os... Pastor, amém! Dando amém. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não sou guiado por amém de malos obreiros ou por la prisa de alguns tendo que vir na casa de Deus e volver para casa. Quem quiser quedar, que queda. Eu vou predicar o tempo que tenho que predicar, vou fazer o que tenho que fazer, o que o Espírito Santo pôs dentro do meu coração, é o que eu hago. Porque predicar 10 minutos, o que você aprende? Mas alguém aprendeu alguma coisa aqui hoje? Já tem uma hora. Hã? Quando você ler capítulo 12 de 1 Coríntios 1, você vai acordar de que se você está marcando na Bíblia aí, escrevendo algumas cositas memoráveis, Cíntia me habla tudo. Você já predicou isso em 1985, lá na igreja de Massachusetts. Entende? Já falei, como você sabe, se você nasceu... Você já pregou em 14 de 7 de 2020. 14 de 7 de 2020 e aonde? Aqui? Aí tem tudo escrito. Porque ele escreve. Quem escreve não orbita. Então, o apóstolo é representado por esse dedo, porque esse é o único dedo na mão que pode tocar em todos os outros dedos, mira. Pode tocar em todos. Por quê? O apóstolo que funda uma igreja, ele não pode dirigir a igreja solo. Ele necessita fazer o quê? Fazer o quê? Obreiros. E ele tem que ser capaz de ensinar a palavra, ser capaz de ensinar a orar, ser capaz de ensinar os mistérios dos céus, e ser capaz de, quando alguém está listo, põe a mão e consagra. Por isso, o apóstolo toca em todos. E nada... Está entendendo aí ou não? Qual é a missão de um apóstolo? Abrir igrejas. Abrir. E abrir. E trazer a ensinança para que a igreja possa... Está entendendo isso ou não?
Irmãos, honor a quem tem honor. Não rechaça homens que estão arriba de você em la área ministerial. Quando o Diego estava aqui falando, eu estava com uma missão mais importante allá, guiado por el Espírito Santo de Deus. Eu saí de Ayabla e nós outros necessitamos ajudar e não posso deixar eles terminar para ir e depois quem vai me ajudar a dar uma contribuição? Eu cheguei, eu não falei para Diego quer do enojar, mas não quer. Eu falei para Diego, dá um tempinho aí e já fui. A missão de quem está aqui é só um passo atrás. Ele está aqui dirigindo, ó. Pastor caminhou em direção de ele. Aqui está o microfone. É o que ele faz. E dá um passo atrás, pastor. Estou eu no microfone. Não é porque sou eu. Não é porque sou eu. É porque a importância para o mundo espiritual que um pastor, um apóstolo tem em uma igreja, irmãos, é a máxima. Porque é quem ensina, Deus habla o que necessita, é quem ora, é quem tem obrigação. Ora, um está aqui cuidando da comida, é algo importante, mas se Deus toca em meu coração para fazer algo agora, não é amanhã. Porque teria que resolver o problema do homem antes que vocês todos se vá. Eu chego, irmãos, um passo atrás e habla, pastor, cumpre sua missão. Porque a obra, irmão, tem pressa. Aqui pode esperar. O que Deus habla, não poderia. Porque teria alguém com necessidade urgente. Quem está entendendo? Eu, pastor Carlos, não exijo nada de vocês. Eu não exijo, eu rogo com todos. Estou aqui, mas agradeço a cada um que reconhece minha autoridade em esta igreja. Agradeço a cada um que aprendeu que há autoridades. E eu sou uma autoridade. Quando eu levanto meus ancianos, eles são autoridade. Barro autoridade. Barro minha autoridade. Vocês predicam, cantam, ministram. E eu barro a autoridade de Deus. Moisés agarra 70 homens. E eu vou tirar de tu espírito e poner sobre eles para te ajudar. Deixa eles fazer a responsabilidade que você faz. E depois, quando você vê que tem algo que é mais sério, aí você faz. Mas você descansa. Por quê, irmãos? O mesmo Espírito sobre 70, quita de aqui, allá, para poner sobre 70, o mesmo. Porque allá, o Espírito concentrado sobre Moisés. Ô pastor, põe um pouquinho de seu Espírito aí, aqui. Não, hoje não mais. Não mais. Porque o Espírito, segundo o profeta Joel, está sobre toda a carne em el tempo de la gracia. Todos estão llenos do Espírito Santo de Deus. Você busca aquilo que você quer, você busca aquilo que você quer, você busca o que você quer. Porque não necessita, porque eu não tenho o Espírito concentrado em mim, eu tenho a porção que eu busco de Deus.
Ah, pastor, mas parece que tem mais. É porque eu busco. Se você buscar, você também pode ter. Todos iguais em la dispensação da graça. Quem está entendendo isso aqui? O Espírito Santo de Deus hoje não está sobre uma persona, a autoridade máxima, e eu pongo um pouquinho del mío em ustedes, porque há muitas igrejas aí que os pastores querem ser o Superman da igreja. Está ponendo, seguindo o Antigo Testamento, vou poner um pouquinho del mío. Ei, ei, mi sudor é unção para você. Está limpiando o sudor e dando ele diácono. Ei, agarra um pouquinho de minha unção aí, ó. Mentira! Está entendendo isso? Vai em minha casa, quem vai lavar meu carro no próximo sábado? Ei, porque os pastores querem ter autoridade. Quero 2 diáconos para ir lavar minha casa. E as reinas, as mulheres de pastor, as reinas. Quem já escutou isso? Las reinas. Aí a reina, ei, quero 2 para ir limpar minha casa. Porque minha reina não pode limpar. Vocês têm que obedecer a reina. Quem já escutou falar de las reinas? De diáconos que vai lavar carro de pastor? Tudo mentira. Porque o poder e a autoridade de um obreiro não é para vantagem de ele, não é para vantagem de nada, é para vantagem do reino de Deus. O poder que eu tenho, que nós outros todos temos, eu tenho o poder de predicar a palavra, Cíntia tem, você tem poder de predicar. Não é para alguém que pensar, este é o uau, vamos arrodillar delante do Pai. Eu toma vergonha na cara, homem. Eu ensino, você não aprende nada. Mas o respeito, aí sim. Honor a quem tem honor. Se Deus traz o homem para cá, para estar, deve ter algum honor aí. Deve ter alguma coisa com Deus. E vamos honrar a nossos pastores, a nossos obreiros na igreja, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos llena para que a igreja seja glorificada. E a igreja glorifica ao Espírito, o Espírito glorifica a Jesus, e Jesus glorifica ao Padre. E aí somos todos uno em Cristo Jesus. Há importância do Espírito Santo de Deus? Há alguma importância do Espírito Santo de Deus? Há importância, irmãos? Há importância, irmão. A igreja tem que ter essa consciência. Eu não sou, irmãos, vocês nunca, 16 anos da igreja, eu não sou o pastor de estar aí, ei, sou tu pastor. Não, eu vivo minha vida. Eu vivo minha vida, eu ensino a palavra. Quem quer, que escute e viva a palavra. Quem quer que escute e viva a palavra. Ao contrário, se vocês observar meu ministério, é exemplo do ministério de Cristo. Eu vivo Cristo. Cristo, irmãos, nunca mandou discípulos. Ele vai lá em Cafarnaum e limpa a casa de Luiz allá, de Zebedeu allá. Limpa e vê. Não, se tiver alguma casa para limpar, o primeiro a chegar allá sou eu. Porque Jesus me ensinou isto. O primeiro a chegar sou eu. E ensino meus obreiros lo mesmo. Se tem que ir a fazer alguma coisa, hasta hoje foi assim. Estou querendo ver isso já, mas já ensinei hasta hoje que quando vamos limpar ou fazer qualquer coisa, o primeiro que agarra a pala sou eu. Pode ser que não vou quedar até o final,
Mas eu dou ânimo para o segundo venir e estar aí. Mas antes, quando estava com minha força total, eu quedava a ser final. E aí estava. Porque o ministério de Cristo é assim. Cristo não mandava para ele quedar dormido. Cristo fazia. E quem quer, siga-me. Eu hago. Sou eu o primeiro a chegar na igreja. Sou eu o primeiro a estar na casa de Deus. Para ensinar a todos que na casa de Deus nós outros temos obrigação de chegar. Ah, não vou em Tifton hoje. Não, eu vou em Tifton hoje. Eu vou. Para que todos entendam a importância da oração. O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a servir a Cristo como temos que servir. E o pastor que vive isto, ensina para a sua igreja como fazer. Quem já escutou nesta igreja pastor falar assim, ó, irmãos, eu orei por uma pessoa e essa pessoa quedou sanada? Porque não sou eu, irmão, é Cristo em mim e é a igreja. Eu sempre hablo assim, fomos no hospital, oramos por la persona e Cristo hizo o milagre. Porque quanto menos eu, mais poder há na igreja. Quanto menos eu, mais lugar para Cristo operar. E eu ensino isso para a igreja. O que eu falei nas últimas prédicas que eu falei? Deus não salva um homem solito. Não. Deus salva a igreja, porque quando você é salvo, você é parte de uma igreja. Você é parte da igreja. A bendição, quando a igreja entende, e esta igreja aqui tem entendido isto, nós outros entendemos isto. A bendição é quando todos nós outros entendemos e servimos a Deus em obediência, com toda a nossa vida, com nossos dízimos, com tudo que temos, com nossa família. Quando obedecemos, quando derramamos o pecado para trás, a bendição não é para você, não é você, é a igreja bendecida. E nós outros não miramos aqui uma pessoa com falta de trabalho. Pastor, pastor, estou faltando dinheiro em minha casa, estou faltando isso. Não. Uma igreja bendecida, porque são bendecedores. O pastor Carlos é um homem muito bendecido. Não, na igreja manancial de bendições é uma igreja bendecida. Porque a ensinança desta igreja não é para você ser bendecido isoladamente, assoladamente. Não é para você. Você está em um lugar aonde você está. Se há alguém que não tem a bendição, eu vou involucrar, vou ensinar, vou ajudar, vou tentar o que eu posso, porque uma pessoa pode impedir a bendição de toda uma igreja. Uma família em desobediência pode impedir a bendição. Basado em que você habla isto, pastor, para terminar, basado em que você habla isto? Quando Maria e Arão hablaram mal de Moisés, Moisés nem sabia, não. Maria, uma lepra. E quando Arão mirou, Moisés, por favor, pede a Deus para que Deus não quede leproso. Mas que leproso? De que você está falando? Não, porque Maria já está leprosa, e agora eu não estou todavia, mas ora por mim. E por que vocês estão leprosos? Porque hablamos mal de você. Acorda isso? Não? Hablamos mal de você. E não, eu não estou sabendo de nada. El homem não está sabendo de nada.
Eu não estou sabendo de nada, mas eu oro no plano. Deus, por favor, não ponga lepra em Arão. Nádia vai tocar a mis ungidos e vai quedar sem ter algo de volta. Moisés, você é meu amigo. Nada vai tocar em você e vai quedar impune. Portanto, não me impide isto, porque eles tocaram em meu ungido, tocaram em meu amigo. Portanto, vai receber o que tem que receber. E o que eles receberam? Saíram do meio, foram para a cidade refúgio, onde quedavam os leprosos, e falou, Moisés, por conta de eles, o campamento vai quedar parado aqui por 7 dias. Vai retrasar a caminhada por 7 dias, por a ignorância desses 2 irmãos tuyos. E quedaram aí parados 7 dias. Depois dos 7, Deus sanou eles e o campamento seguiu. Por causa de um ignorante, de uma família ignorante aqui, retrasa nossas bendições. Portanto, o que a Bíblia ensina é que nós outros ajudamos uns aos outros, ajudamos. Irmão, eche gana aí, F. Eche gana, porque senão nosso pagamento viernes vai retrasar. Porque se retrasa para você, vai retrasar para todos. Eche gana, todos ajudando uns aos outros, para que as bendições sigam fluindo sobre todas as famílias. E aquelas famílias que chegaram, como Miguel está chegando, veio domingo e hoje está aqui, como Miguel está chegando com sua família, que eles possam entrar e participar das bendições desta igreja também, e eles também serão alcançados. Aqueles que chegam possam ser alcançados por las bendiciones de Deus. Amém? Vamos poner nossos pés. A mim me gusta de falar sobre o Espírito Santo, irmãos. A mim me gusta porque o Espírito Santo é lindo, tremendo, é algo educado e trabalha quando nós outros mais necessitamos. Amém? Vamos cantar e vamos orar.